Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Vou contar pra vocês como que eu passei a me interessar por dublagem. Muita gente pensa que eu tenho vontade de ser dubladora, ou acha até estranho eu falar de dublagem sendo menina, assim. Poderia estar falando de maquiagem, de fofoca de famosos. Já deixo avisando que eu não tenho vontade nenhuma de ser dubladora, admiro muito essa arte. E eu vou contar o porquê que eu falo desse assunto. E eu quero saber de você o porquê que você se interessa também por essa arte. Eu posso dizer que tudo começou quando eu ainda era bem criança. Era até engraçado, tinha alguns episódios do seriado Chaves que eu assistia e falava assim, nossa, eu não vou assistir hoje não, porque esses episódios são tão chatos, sabe? Sei lá, a voz do Chaves tá tão diferente, parece que ele tá resfriado. E aí eu comecei a ter uma ideia da importância da voz. Só que eu não sabia, não tinha a menor noção do que era a dublagem, nem sequer que existia. Já com o desenho Pica-Pau era a mesma coisa. Quando eu ficava na frente da TV e chegava o horário da transmissão, eu torcia para que aparecesse, principalmente aqueles em que tem personagem pé de pano. Só que depois de um tempo fui perceber que, na verdade, a voz do Pica-Pau era mais engraçada, as falas eram mais engraçadas. Só que eu também não tinha a menor ideia ainda do porquê. Eu não sabia, porque quando a gente é criança, a gente imagina que os personagens existem. É assim, uma coisa louca. A gente tem aquela imaginação, aquela inocência. Você tem que me tirar daqui, você sabe que não fui eu que assaltei aquele lugar. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Pense em alguma coisa. E aí, na sessão da tarde, passavam os filmes das Gêmeas Olsen. E aí eu também começava a perceber que a voz de uma delas era a mesma da docinho das Meninas Superpoderosas. E o mesmo acontecia no filme da Bruxinha Sabrina. E eu percebia que a voz dela era a mesma voz da Marimar da novela mexicana que passava no SBT com a Thalia. E aí eu começava assim a assimilar. Um outro fato também muito curioso é que eu assistia muito aquela série Eu, a Patroa e as Crianças, que passava no SBT. E teve uma vez que o personagem principal, o ator, que é Damon Wayans, que fazia o Michael, ele fez um filme de super-herói que passou na sessão da tarde. E aí eu estranhei demais, porque não era a voz dele. Eu não, como assim? Não é essa voz. E aí eu não aceitava de jeito nenhum. Não que a voz fosse ruim, a nova voz que passava naquele filme, mas é porque eu já estava acostumada. E aí eu comecei a me tornar, sem saber ali, que eu era uma crítica de dublagem. E é inevitável não se lembrar que a gente sempre esperava nas aberturas dos filmes ouvir versão brasileira Herbert Richards, que muitas mães ouviam até errado como a gente ouvia, ou como muitas pessoas ouviam, achando que era Herbert Richard. E aí, na época do Orkut, se explodia, as pessoas começaram a perguntar quem era Herbert Richards, e aí você vê a importância do Ricardo Mariano. A distribuição Aline Matos, versão brasileira Herbert Richards. E aí, em 2019 mais ou menos, eu estava navegando no YouTube e ele me recomenda vídeos do Snoopy, que até então eu nem sabia que existia animação, eu só tinha visto em caderno, em roupa, e eu percebia que ali algumas vozes condiziam com as mesmas vozes do seriado Chaves. E eles transmitiam tanta emoção, o desenho era mágico, porque eu fui assistir um episódio novo até então, porque eu não conhecia, e eram outras vozes, eu não aceitava ali. Para mim, aquelas novas vozes era como se fosse assim, uma dublagem muito rápida, uma coisa muito artificial. E eu comecei a pesquisar quem eram os dubladores e conheci a Maga. E eu posso dizer que o Marcelo Gastaldi, que era o mesmo dublador do Charlie Brown do Snoopy e o primeiro dublador do Chaves, foi o responsável por me fazer me interessar por dublagem. Ei! Você voltou. E aí eu passei a pesquisar também trabalhos desses outros dubladores que, pra mim, eu não me adaptei e percebi que não é que eles eram ruins. Eles também eram dubladores de personagens famosos de filmes, de desenhos. E aí eu comecei a entender, na minha concepção, que existem personagens que são de certos dubladores no Brasil. Então é isso, pessoal. Foi assim que eu passei a me interessar por dublagem. Agora quero saber de você, o porquê que você gosta desse assunto. Quem foram os dubladores que fizeram você se interessar por essa arte? Deixa aqui nos comentários.